a segunda edição falando sobre a operação, a segunda fase da Operação Everclean, que investiga as fraudes bancárias promovidas pelo Banco Master. Investigação que vai se aprofundando cada vez mais. Hoje nós tivemos um bloqueio determinado pela Justiça de quase 6 bilhões de reais em valores de bens e também de dinheiro mesmo dos sócios do Banco Master. E agora a investigação vai ser aprofundada. Foram vários mandados de busca e apreensão em todo o país. E a gente vai acionar agora a repórter Gabriela Salles para ela nos trazer informações acerca de como foi a ação da polícia em todo o Brasil, território brasileiro. Gabi, muito boa tarde. Teve de tudo hoje, né? Apreensão de dinheiro, de carros, também nós tivemos apreensões de itens de luxo e realmente o que a gente consegue perceber que o que a gente já tinha visto até então era só a ponta de um iceberg, né, Gabi? Muito boa tarde. Há muitos desdobramentos dessa operação Compliance Zero. Essa é a segunda fase da operação que amplia já o alcance da investigação da Polícia Federal sobre um esquema financeiro bilionário que pode ter causado um prejuízo, pasmem, André e Adriana, de 12 bilhões de reais e culminado na liquidação do Banco Master. As novas ações, elas atingiram diretamente pessoas ligadas a empresas e familiares do banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como líder do grupo investigado. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira 42 mandados de busca e apreensão em 5 estados: Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Em Minas Gerais, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Aqui, né, em Belo Horizonte, também Contagem, Nova Lima e Sarzedo. E a gente queria também te fazer algumas perguntas, porque, primeiro, alguma informação de qual empresa seria laranja, por exemplo, de Vorcaro? Tem essa informação, Gabi? Olha, Adriana e André, entre as pessoas que sofreram busca e apreensão, né, entre os imóveis, residência e até locais de empresa, está Valdenice Pantaleu de Souza. Ela é uma das acionistas e donas daquela clínica Mais, que tem atuação em Contagem, na Grande BH. Os policiais federais foram até a casa dela, em Sarzedo, e eles apontam que ela seria peça central nessa engrenagem financeira como laranja de Vorcaro. As investigações apontam ainda crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. E o inquérito, Adriana e André, ainda corre em segredo de justiça. Gabi, também tem umas outras perguntas, você falando sobre os investigados, e tem uma outra questionamento. Verdade que a suspeita de uso de dinheiro de facções criminosas nesse imbróglio todo? André, as investigações apontam que nesta segunda fase há uma suspeita do envolvimento de uma pessoa ligada ao primeiro comando da capital, o PCC. A gente pode dizer que, segundo, né, nossas fontes aí da Polícia Federal, que o empresário João Carlos Mansur, ele é sócio fundador da Reage, essa empresa, né, que vende combustíveis. Ela foi investigada pela Polícia Federal durante uma ação em setembro do ano passado e, segundo essas fontes da Polícia Federal, passou para a Rede Catedral de Comunicação. Um dos alvos é investigar
como recursos dessa empresa estariam beneficiando o Banco Master. Vale também, Adriana e André, destacar que a Valdenice, ela é suspeita de emitir pela Clínica Mais Médicos 361 milhões de reais em notas fiscais. Hoje também foi apreendido um veículo, relógios de luxo e, gente, eu não tenho esse dinheiro todo em casa não, mas foi encontrado pelos agentes 100 mil reais em dinheiro em um dos imóveis aqui vistoriados, cumpridos mandados aqui em Belo Horizonte. A estimativa, Adriana e André, é que a movimentação desse esquema criminoso tenha ultrapassado os 16 bilhões e 700 milhões de reais. Além disso, a polícia estima que muitas pessoas, entre elas cunhados, tios, irmão, irmã e até o pai de Vorcaro estejam envolvidos nessa ação criminosa. Eu volto com vocês no estúdio. Ô, Gabi, primeiro, ainda bem que você não tem esse dinheiro em casa. E quem é que tem, né? E quem é que tem, mas eu sei de quem. O deputado Sóstenes Cavalcante, por exemplo, tem 400 mil reais em casa porque vendeu um imóvel. E aí guarda o dinheiro lá, em notinhas, em notas lá, guardadinho na casa dele. Então tem gente que faz isso ainda, né? Pelo menos ele falou que é venda de imóvel. Ô, Gabi, mas quando a gente não tem esse dinheiro em espécie, 100 mil reais, né? É sinal de que a gente está levando a vida direitinho, honestamente. Isso é bom sinal, tá? Parabéns. Verdade. E agora o que a gente fica pensando é o seguinte, né? A última informação da Gabi, de que provavelmente toda a família Vorcaro está envolvida nesse imbróglio. E aí, quando a gente vai olhar para a trajetória do Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel Vorcaro, a gente fica parando para pensar por que um empresário extremamente bem sucedido no ramo imobiliário, com atuação aqui em Belo Horizonte e em todo o Brasil, se entra numa coisa dessa, uma tal de ganância, esse sentimento, esse desejo desenfreado por dinheiro, por bens, por poder, faz com que as pessoas tomem um caminho de perdição para a vida que muitas vezes não tem volta, né? E aí está ficando cada vez mais claro com as investigações que, infelizmente, o que se montou em torno desse Banco Master era uma grande farsa. Agora há pouco mesmo eu estava checando uma informação, ontem a gente falou do fundo da Prefeitura de Congonhas, fundo previdenciário, 16 milhões e meio de reais que a Prefeitura de Congonhas tirou do seu fundo previdenciário para aplicar em fundos do Banco Master. No estado do Amapá, gente, são mais de 400 milhões de reais do fundo previdenciário que foram investidos. Como é que esse dinheiro vai retornar? Realmente a Polícia Federal está fazendo a parte dela, conseguiu, num pedido à Justiça, determinado pelo ministro Dias Toffoli, o bloqueio de mais de 5 bilhões de reais, quase 6 bilhões de reais de bens e ativos. Mas até que esse dinheiro retorne, como é que vai ficar a situação dessas pessoas? A gente está falando de uma coisa muito séria. A ganância desmedida que pode... e que tudo leva a crer vai ser a maior fraude financeira de todo o Brasil, Adriana. Como sugeriu ontem, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E a gente tem algumas imagens da operação de hoje, se elas estiverem no ponto e preparadas, eu peço a gentileza da nossa produção colocar. Obrigada, pessoal. E a gente compartilha essas imagens com você, que está conosco na TV Horizonte e também no YouTube, porque são imagens que mostram alguns itens que foram apreendidos. A Gabi citou agora há pouco conosco, né? Dinheiro em espécie, 100 mil reais em espécie. Carros também, a gente vê carros de luxo sendo apreendidos, além de vários relógios de marcas importantes, marcas importadas, relógios bonitos, né? Bem sofisticados, carros de luxo importados, enfim, a gente vê tudo isso que foi apreendido em vários alvos que estiveram aqui em Minas Gerais. Agora, Gabi, alguns alvos, eles não são, claro, a Polícia Federal mantém sigilo sobre a operação. Esses alvos, praticamente a Polícia Federal não revela, né? Então a gente fica aí na expectativa de saber onde foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão, principalmente aqui em Minas Gerais. Mas fato é que a polícia conseguiu apreender tudo isso aí e muito mais.
É isso mesmo, Adriana. Ao todo, na verdade, né, essa operação, contando a primeira e agora a segunda fase, recolheu vários documentos, principalmente em uma igreja aqui na região da Lagoinha, em Belo Horizonte, além da casa da suspeita em Sarzedo. Agora, vale lembrar, André e Adriana, que todos esses documentos, o dinheiro, o veículo, os relógios apreendidos, serão encaminhados para a sede da Polícia Federal em São Paulo, onde se concentra as investigações da Operação Complice e também dessa possível ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, viu?